O importante é ter saúde. Você já parou para pensar que tem pessoas que convivem com as dores por muito tempo? Que essas dores se tornam parte da vida da pessoa e confunde até com a personalidade desta pessoa? Hoje, no Saúde Interior, nós vamos receber um convidado para mais de especial, o Dr. Mário Sabá, osteopata, neurocientista e doutor em neuroanatomia pela Unicamp. Se você conhece pessoas que passam por dores assim há tanto tempo na vida, chama para assistir com a gente. Acesse a nossa rede social, acesse o nosso site tvinterior.com.br. Olá, sou Patrícia Vilafanha, dentista e homeopata. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o Dr. Mário aqui. Dr. Mário, muito obrigada por estar com a gente e de falar esse tema tão delicado que tantas pessoas passam por tanto tempo. É verdade, Patrícia. Eu que agradeço de estar aqui no Saúde Interior, né, com você. E muito bom estar aqui com você para poder falar com tanta gente, né, sobre temas tão interessantes e que vem evoluindo muito ao longo do tempo, né? Eu me sinto muito gratificado por isso. Então vamos falar sobre esse tema tão sensível e urgente, porque tem muitas pessoas que passam por isso. Doutor Mário, para quem não conhece, por favor, se apresente. Sim, eu sou Mário Sabá, sou esposo da Felícia, né? Hoje sou profissional da saúde, já há 28 anos, sou investidor também na área da saúde, sou empresário e escritor. E hoje eu tenho um método próprio, né, que é embasado em 3 ciências principais. Para cuidar da saúde física, nós tratamos com osteopatia e quiropraxia. Para falar de saúde energética, medicina chinesa. E nos bloqueios emocionais eu uso muito a metafísica, né? Inclusive os livros escritos são em desenvolvimento humano, né? E, enfim, e ao longo do tempo eu comecei a fazer um repertório de atendimentos em que contemplavam esses 3 aspectos, né? Então, assim, eu sou tão procurado para a saúde física quanto para a saúde emocional. E aí, alguns pacientes, muitas vezes, estão acostumados a buscar 2, 3, 5 especialistas para coisas muito distintas, muito diferentes. E muitas vezes acaba que um especialista de uma área tão específica acaba não conseguindo lidar com o que a gente chama de multiespecialidades, né? Então, a gente lida com dores crônicas, e sejam elas físicas ou originadas no emocional, que acontece também, ou que se cronificam no corpo e que essa pessoa muitas vezes é impedida de ter uma vida normal, ou muitas vezes precisa fazer uma cirurgia. Então a gente coloca até no slogan da clínica, né, da Clínica Sabá, que é o fim das dores de estimação, né? Porque ao longo dos anos a gente percebe que as pessoas vêm sentindo muito, né, muitas dores crônicas e, enfim, isso a gente tem conseguido eliminar ou muitas vezes diminuir, sempre que possível, essas dores crônicas. Perfeito. E esse termo, dor de estimação, conta pra gente como surgiu, o que é? Olha, parece uma coisa, né, meio que engraçada, né? Nossa, dor de estimação. Mas a graça acaba quando a gente percebe que tem pessoas sentindo dores por 10, 15, 20 anos, e aí desse tempo em diante. Eu já disse para algumas pessoas que buscam o nosso trabalho, olha, eu já atendi pessoas com 67 anos, mas não de idade, de dor. Imagina a pessoa com 67 anos de dor ininterrupta, sem solução, muitas vezes até pelos métodos convencionais. É muito tratamento de fisioterapia, muito tratamento de medicina convencional com especialistas de forma até inespecífica. A pessoa não sabe se vai no reumatologista, no ortopedista, daqui a pouco vai até o dentista. E então eu percebia ao longo do tempo que muitas pessoas se acostumavam com coisa ruim. Imagine, né? Como é que a gente se acostuma com coisa ruim? Que a gente pudesse se acostumar
com uma vida boa, com uma vida saudável, com uma vida regrada. Por mais que isso modifique de pessoa para pessoa, eu vejo que as pessoas, ao longo dos anos, foram se acostumando a sentir dor e achar que isso é normal. Por exemplo, oi fulano, tudo bem? Como é que tá? Olha, eu tô sentindo dor e, poxa, você sabe que até para dormir eu sinto dor? E a pessoa fala, não, mas isso não é nada. Eu sinto essa que você sente mais 2 ou 3. Então, até disputando de uma forma. E de uma forma ou de outra, eu queria chamar a atenção dessas pessoas para falar, olha, isso daqui não é normal. Então, eu não sei se fui eu que criei, mas eu coloquei, né? Eu percebi isso e coloquei no slogan da clínica. Olha, isso daqui é uma dor de estimação, né? Vocês estão sentindo dor por esporte, outra coisa que eu falo, né? Parece que qual que é o seu esporte? É tênis, é futebol? Não, o meu é sentir dor. Parece que tem gente que tem isso como um esporte. E tem muitas pessoas que, inclusive, não se veem sem essas dores. De tão profundas que elas são, ou de tão amigas que elas se tornam, né? Então, a gente não pode se acostumar com coisas ruins. Né? Sim. E tem tantas pessoas que se acostumam a ter dor, que vai levando, e essa dor, às vezes, ela pode aumentar, ela pode piorar, e não sabe para quem recorrer. Já passou por diversos médicos, diversos especialistas, e como saber que essa dor, ela precisa ser tratada, porque ela já se tornou parte da personalidade da pessoa? Olha, o como saber vai de caso a caso, Patrícia, mas eu quero destacar aqui 2 casos que eu lembro. Então, para você que está assistindo a gente aqui, veja que se alguém te contasse isso fora desse programa, que é um programa sério, talvez você achasse que não é verdade. Mas eu testemunhei 2 vezes na minha vida pessoas que, ao longo do tratamento, e eram poucas sessões, 4 ou 5 sessões, estavam diminuindo algumas dores e falaram assim para mim, doutor, eu não volto mais na próxima sessão. Eu falei, mas por quê? Não, porque minha dor está diminuindo demais. Eu falei, mas não era essa a intenção do porquê você veio buscar o nosso trabalho? Sim, mas eu não sabia que isso ia ser tão rápido, porque eu fazia alguns tratamentos e eram tratamentos que demoravam 50 sessões, 60 sessões, e assim, com 3 sessões eu já não sinto, hoje, eu lembro de uma mulher falando isso, hoje eu tenho 42 anos e eu não sinto mais uma dor que eu sentia há 8 anos, quando eu tinha 8 anos de idade. Ou seja, essa dor justamente participava da identidade dessa pessoa enquanto pessoa. Ela falou, sem essa dor, doutora, eu não vou mais me reconhecer. Eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. Né? E a pessoa não veio mesmo mais. Então, assim, são escolhas e o como descobrir é exatamente isso. Começa a perceber se essas dores... E teve uma época, na ocasião dos nossos pais, dos nossos avós, em que você tinha que segurar tudo, né? Sentimento, engolir choro. Então, a gente tem um aculturamento de dores que as pessoas acham até que se você não aguenta a dor, você é muito mole, você é muito frouxo. Inclusive, tem pessoas com doenças gravíssimas até se recusando a fazer exames. Então, isso não pode acontecer. Que bom, Patrícia, que você me perguntou isso e que a gente está tendo voz aí para soltar essa bala de canhão aí para as pessoas e justamente para que você, se você sente dor há muitos anos e não tem tido solução pela medicina convencional ou por técnicas ou por especialistas que fazem sua especialidade nua e crua, tudo bem, não duvide deles, eles estudaram para isso, mas busque outras opiniões, busque outras respostas para o seu corpo, né? Você não merece ficar com dor. Né? Sim, é verdade. E tem um outro caso também, por favor, que era uma pessoa que é uma pessoa muito religiosa, né? Era uma pessoa do convento, ali, uma freira, e ela falou, olha, doutor, eu não quero que você me livre totalmente. Eu quero ter um pouquinho das dores porque eu quero como penitência, eu preciso ter minha penitência. Então, assim, por mais que você seja religioso, né? E que você precise entender a dor do outro, eu acredito que até nós, como terapeutas, nós queremos entender, até para não banalizar, eu acho isso divino, né? Você não banalizar, você não julgar a dor do outro, mas você não precisa sofrer pelo outro. Né? Se Jesus Cristo já veio aqui, eu não sei qual é a sua religião, a sua crença religiosa, quando a gente fala de crença, nem sempre é religiosa, agora eu estou falando da religiosa. Tem mais de 6 mil tipos de religião,
Então, mas em quase todas elas, né, você sabe ali que tem algum ser que veio fazer você vir aqui nesse mundo e não para sofrer, né? Porque ele já cuidou aí dos seus pecados, ele já te livrou desses pecados. Então, né, não tem essa mentalidade de se acostumar com dor e de fazer apologia ao sofrimento, porque senão daqui a pouco a sua vida começa a ficar rígida, sofrida, e aí a gente vai falar também dos aspectos emocionais que começam a servir de pedestal para suas dores, né? Então, não estou falando muito difícil não, né, doutora Patrícia? Não. Assim, começam a servir de raiz, de base, para que essa pessoa fale, tá bom, se você quer, né, parece que você assina ali um código, um testamento, que parece que Deus, o universo, fala assim para você, a vida, né, não sei no que as pessoas acreditam, Deus, a vida, a mãe terra, enfim, assinam um documento e falam, tá bom, se você quer ter dor, então está dito, né? Se você acredita nisso, então vamos assinar. Você assinou esse documento, você quer assim, e assim será, né? É verdade. O slogan do programa, o importante é ter saúde. E ter saúde sem dor é fundamental. No próximo bloco, a gente volta falando sobre dores de estimação e também vamos falar sobre limiar, dar uma nota, medir, é uma reguinha sobre a dor. Porque tem muitas pessoas que competem com a dor do outro. A minha é maior, a tua não é tanto. Fica aí que a gente já volta. Olá, eu sou a Michele Piccone. Venho aqui convidar a todos vocês a assistirem o meu programa Semeando Conexões aqui na TV IN, toda quinta-feira às 22 horas e toda segunda que tem reprise às 21 horas. Gente, o programa Semeando Conexões está recheado de convidados contando suas histórias de vida. Na TV IN, programa Semeando Conexões, quinta-feira às 22 horas comigo. Não percam, vem assistir. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. Cansado de se sentir sobrecarregado? Sonha em mudar de vida com a aprovação em um concurso público? A plataforma 1000 Concursos é a sua plataforma completa de cursos online, feita sob medida para quem busca a tão sonhada vaga no serviço público. Com videoaulas de alta qualidade, milhares de questões para praticar e materiais de apoio exclusivos, você terá tudo o que precisa para dominar o conteúdo e conquistar seus objetivos. Não perca mais tempo. Invista no seu futuro com a 1000 Concursos. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração.
Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta aqui no Saúde Interior e agora vamos continuar com esse assunto tão sensível e para mais de urgente. Vamos falar sobre limiar de dor, dar nota à dor. Tem como medir esta dor? Sim, tem. Tem como medir a dor em crianças, em adultos, em idosos, de uma forma muito respeitosa. Mário, como podemos falar sobre limiar de dor? Isso é muito pessoal, mas também, como você bem disse, dá para a gente padronizar. É claro que de 0 a 10 nós temos esse limiar, né? A pessoa que está sentindo uma dor 5, talvez se eu pudesse ter como transferir isso para um de nós aqui, eu falo assim, não, para mim eu estou sentindo 2, não, para mim eu estou sentindo 1. E tem pessoas que estão próximos do sentir uma dor 8 a 10, e vamos lembrar que a dor 10 é quando a pessoa não consegue dormir, 9 ou 10 ela não consegue comer, ela não consegue fazer as suas atividades de vida diária, né? E claro, uma dor 6 constante também, por muito tempo, 5, 6 começa a ficar incômodo e essa pessoa precisa buscar alguma solução. Mas tem pessoas que se adaptam muito. Então, da mesma forma que eu disse ali para você, né? Nós temos ali uma escala visual analógica, que a gente chama de EVA, escala visual analógica, e quando a pessoa começa um tratamento, fala, olha, eu tô com uma dor 8. E no final do tratamento nós temos como mensurar, mas aí padrão José, padrão Keila, padrão Patrícia, padrão Mário, para aquela pessoa, né? Então ela só serve para aquela pessoa. E muitas vezes a gente vê muito daqueles machões, né, antigos, falando assim, pô, você não aguenta nada, a minha dor é muito maior, né? Como é que pode alguém querer saber se a dor é maior ou menor, né? Até mesmo nas dores emocionais, que a dor é intangível, por mais que seja no corpo, no físico, não dá para você pegar essa dor, não dá para você quantificar, assim como a gente quantifica saco de açúcar, 1 quilo de açúcar, 2 quilos de açúcar. Então, a gente chama, né, de intangível, porque a gente não consegue pegar, assim como o ar, né? Respirei um ar, respirei 2 ares, né? A gente não consegue fazer isso. E a dor também é intangível, mas tem gente que se julga, né? Ah, não, a sua dor aí, né? Você está reclamando à toa, porque o que eu já passei, e aí parece os discursos dos avós, dos bisavós, dos trisa, dos tataravós, né? E que falavam muito isso. Se você é bom cabrito não berra, né? Bom cabrito não berra, então segura, aguenta. E pode ter alguém que foi aculturado dessa forma, e eu gosto muito de utilizar até a sua área, se me dá licença aqui, de odontologia, porque hoje nós estamos passando com saúde física e emocional, e principalmente, até mesmo com saúde física, tá? O que a odontologia passou há 90, 100 anos atrás, né? Eu tenho uma mamãe que está lúcida ainda, com 90 anos, faz 90 anos agora, né? Por esses tempos aqui, que nesse momento da gravação, não sei quando você vai assistir. E ela, quando tinha 28, 30 anos, ela não tinha nenhum dos dentes da arcada superior. Por quê? Porque na época, você sabe, né, Patrícia? Tratar os dentes era a mesma coisa que extrair, arrancar cada um dos dentes. Sim. E aí faziam o que vocês chamam de protocolo, né? Que é a perereca ali, para o pessoal entender aí, que é a dentadura. Mas algum iluminado da área de vocês já aculturou a gente aí um pouco mais cedo, né? Eu lembro que com 6 ou 7 anos eu fui a primeira vez ao dentista. Mas imagina, dos 6 até os 56, né? Eu ainda não... Eu tô fazendo 50 esse mês aqui. Então, dos 6 aos 56, de repente o mesmo dentista, que a gente é fiel, né? A gente gosta de ser fiel ao bom profissional, imagina que seja o mesmo. Dos 6 aos 56, são 50 anos que o mesmo dentista olhou para sua boca, para a mesma boca, e ainda tem coisa para tratar. Mas na saúde física do corpo, da coluna e até da emoção vou falar daqui a pouquinho.
mas as pessoas só chegam quando elas estão prestes a parar de produzir, prestes a parar de trabalhar. Então ela não acha um absurdo não ter vindo antes. Ela não acha um absurdo, fala, não, mas eu não estava com dor. Não, mas como? Você não estava com dor, mas vamos analisar aqui. Você dorme, trabalha, namora, viaja, estuda, faz compra, dirige. Vou parar por aqui para não ficar feio, tá? Então você faz tudo isso, dorme em má postura, faz tudo isso em má postura, e você achou que fosse ficar sem problema nenhum até quanto? 120 anos, né? 1.200.000 horas, né? Quer dizer, não dá. Então você precisa sim fazer um trabalho de base, você precisa sim fazer um trabalho de prevenção, porque as pessoas falam muito em prevenção. Ah, a prevenção é ótima, mas é muito romantizada essa prevenção. Uhum. E quando você fala, olha, então vamos nos prevenir. Ah, não, mas eu tô bem, tô sem dor. Eu falo, bom, você falou tanto de prevenção e você não faz, né? Então as pessoas chegam ou muitas vezes quando melhoram a dor, imagina que absurdo você falar para o seu paciente, olha, além da dor, seu João, o senhor está sentindo dor? Porque aqui está faltando um dente, o senhor tem que fazer implante. Aqui, além de fazer restauração, também está com pus, né? Está com infecção. E aí você faz um procedimento em um dia e ele melhora a dor. Imagina o absurdo desse paciente. Não, doutora, mas agora eu já estou bem com a dor, eu não vou voltar mais. Não, mas eu acabei de te falar que você precisa do implante, você precisa fazer uma correção, você precisa de antibiótico aí, tem pus aí dentro, tem agentes aí, micro-organismos aí dentro. E a pessoa vai embora, porque a dor passou, quer dizer, a dor é só a primeira das fases do tratamento. Muitas vezes até nem a primeira, antes de tirar a dor, fazer uma série de outros passos, né? E no nosso caso, com coluna, a pessoa precisa fazer passo a passo mas ela não quer fazer esse passo a passo, porque ela não foi aculturada. Agora, hoje, já no dentista, ela sabe que ela não precisa ficar sem os dentes. O trabalho foi bem feito antes, porque por mais que o dentista tenha amigos dentistas e tem pacientes dentistas e médicos também, mas eles falam, olha, mesmo eu sendo dentista, tem paciente que não vem, viu, todo ano. Sim, mas se sua secretária pelo menos liga e lembra, fala, olha, já faz um ano que você não vem. A pessoa é capaz de ficar com vergonha, de falar, nossa, já faz um ano que eu não vou ao dentista. Na nossa área, não. Olha, faz tempo que você não vem. Eu lembrei de um outro caso aqui, que 8 anos antes ele se livrou de uma cirurgia de coluna, e era um meninão. Só que ele nasceu com um problema de meningocele, que é todo o sistema nervoso para fora da coluna. Ele teve que fazer uma cirurgia quando era criança, e inclusive, com 28 anos, ele já tinha feito 200 sessões entre fisioterapia, ortopedia, tentado fazer academia até erroneamente no caso dele, tá? Não estou falando que é errado não, mas no caso dele. E ele sentia muitos formigamentos na perna, fez um tratamento com a gente, se livrou da cirurgia dos 28 até os 36 anos. Mas nesses 8 anos ele não veio nenhuma vez para fazer uma manutenção. Ele chegou quando ele já estava prestes a ser carregado. Aí eu falei, bom, pode fazer cirurgia agora, você veio tarde. Sim. Puxa, doutor, mas não, como assim? Agora não Poxa, dá mais agora tempo. Não dá mais tempo, né? Porque se a gente fizesse, o que são 5, 6 sessões por ano? Ah, mas é que o tratamento foi bom. Eu falei, não, foi bom, mas a gente precisa fazer a prevenção, e eu te falei, a gente ligou para você antes, né? Então, aí ele teve que fazer uma cirurgia. Só que depois da cirurgia, tem a segunda, terceira parte desse papo, porque ele teve que voltar para fazer manutenção. Sim. Ou seja, só que aí já com pino, placa, parafuso. Imagina se não dá certo a cirurgia. E, claro, graças a Deus, os profissionais são bons profissionais que fizeram a cirurgia, mas a gente viu vários casos em que, levar uma anestesia à toa, passar por um processo cirúrgico na coluna, onde é muito sensível, vários nervos. Muita gente chega depois de uma cirurgia dessa sem movimento, né? Muitas vezes não recupera, enfim, emprego, uma série de coisas que depois de um pós-operatório, às vezes não está mais lá aquele emprego, né? A capacitação da pessoa de se locomover, enfim. Então é isso, veja como que no limiar de dor, né? A gente falou de todas essas correlações aí com o que na odontologia, pelo menos, a pessoa já está aculturada aí antes, né? Eu falei 6 anos de idade, mas hoje a gente já fala de odontologia neonatal. Sim. Quando a pessoa já tem que, no recém-nascido, ver a gengivinha e tal, e a dentição de leite. Né? Pré-natal, faz odontologia pré-natal. A mulher grávida vai para já fazer a prevenção para quando o bebê nascer e ter essa... Não é nem neonatal, é pré-natal, pré-natal. Olha aí. Pré-natal.
Agora, uma pergunta. E quando as pessoas se apegam a essa dor de ficar amiga da dor? Como chegar na pessoa e falar assim, de uma forma muito objetiva? Você tem direito e dever de viver de uma forma mais saudável. Exatamente. A dor só é amiga, né? Eu costumo dizer que a dor só é amiga quando ela vem de passagem. E quando você está preparado psicologicamente para perceber ela como sua amiga. Como é que você está preparado? Quando você percebe, olha, alguma coisa não está acontecendo de bem, de bom no meu organismo, e justamente a dor, ela é um termômetro para falar, olha, tem alguma coisa errada. Precisa dar uma olhada nisso. Agora, consciência e consciência, né? Etnia, né? Eu sou casado com uma mulher que é japonesa, né? Então, dependendo da etnia, tem gente que segura mais a dor, que é mais quietinho, que é mais contido, você não fica nem sabendo, né? Então, talvez, se você soubesse e fosse avisar, ainda assim essa pessoa não iria aceitar. E agora, quem não fala, né? Também não fala das suas mazelas, às vezes não fala das suas dores. Tem mais ainda, né? Tem as pessoas que falam da sua dor, fazem isso virar um espetáculo. Por quê? Porque lá no happy hour, senão não tem papo para falar no happy hour. Porque, sabe, o meu chefe, ela nem acha tudo isso do chefe, mas é que todo mundo está conversando e às vezes a pessoa está deslocada, não tem um assunto, e ela vai falar do trabalho. Olha que happy hour legal, abençoado, né? Olha que beleza, ela podia estar fazendo outras coisas, né? Mas a gente conhece muitas pessoas que falam e que no teatro é muito conhecido como melodrama, porque a gente precisa fazer um melodrama para ter audiência e tal. Mas fazer isso na vida real e puxando aquela carga toda para você, e de repente você passou 2 ou 3 horas dando risada do que uma coisa que nem existe tanto, mas que você falou para ser aceito. Então aí a gente começa já a entrar nas outras dores, né? Em que são dores ali da autoestima baixa. Nós temos entre 65 e 80 bloqueios emocionais. 65 e 80 bloqueios emocionais, psicoemocionais, que quanto desses bloqueios vão ser somatizados, né? Quantos deles vão entrar ali pro soma, né? Como eu falo somatizado, combinei aqui com a doutora Patrícia que todo termo que eu for falar, né, que não seja o que você possa pensar que é uma coisa e não é, eu vou explicar aqui. Soma significa corpo, tá? Não é soma de mais. Mas quando a gente fala de somatização, é tudo aquilo que você coloca para dentro do seu porto, né? Por isso que eu gosto muito, eu sou terapeuta também emocional. Quando eu falo para a pessoa que ela se importa com alguma coisa, eu falo como você está pondo para dentro do seu porto, você está importando aquilo. Muitas vezes você importa tanta porcaria nos dias, e às vezes a voz de alguém que falou com você, de repente na compra, né, quando você está com pressa, você já notou que você não leva um carrinho de compras? Você leva a energia das pessoas, né, e você leva ali a expectativa do gerente. Quando não passou o cartão, você é o próximo do senhorzinho que não passou o cartão, e aí você fica naquilo. Você leva um poço de cargas para casa. E isso também se traduz em dor física, né? Muito bem. Então vamos falar do porto, e com essa oportunidade, no próximo bloco vamos falar sobre bloqueios emocionais. A dor no campo emocional. Fica aí, já voltamos. Oi, eu sou a Berna, música e agora apresentadora aqui da TVI. Apertem o cinto, venham comigo e deixem-se levar pelo som, pelas emoções e pela energia vibrante que só a música pode proporcionar. Temos um encontro marcado todo sábado às 17 horas, com reprise no domingo no mesmo horário. Espero você aqui na TVI. Este é o seu espaço, o seu palco, é o seu cenário musical. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor
é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Voltamos ao Saúde Interior e agora vamos falar a dor no campo emocional. Mário, explica pra gente como a dor no campo emocional reverbera no nosso campo físico. Muito bem. A parte mental nossa, eu já, quando dava palestras para alguns auditórios, já cheguei em 500 pessoas ou mais, e já cheguei a perguntar para as pessoas, daquilo que você fala de você, quanto vocês acham que vocês usam o seu campo mental, sua consciência? E aí a pessoa fala 50-50, 50 de consciente, 50 de inconsciente. Ah, 70-30. 70 de consciente, eu sou um cara muito consciente. E eu, sabe, de tanto a gente olhar para isso em vários estudos, né, de neurocientistas e de profissionais até da área, eu sempre gosto também de consumir conteúdos e palestras, sempre se diz 5%, de 5 a 10% de consciência. Então, não sei onde você está sentado aí, senta, tá? 5 a 10% de consciência e 90% de inconsciência. As pessoas não imaginam, mas eu me conheço tanto. E muitas vezes você sabe seu nome, alguns gostos que você tem, outros que você não tem, você nem explora. Porque que eu já vou chegar no campo emocional daí, tá? Daí. E muitas vezes você olha para alguém e você fala, não, essa pessoa tá mal, essa pessoa não me cheira bem. Né, não me passa um bom significado, enfim. E eu já vi um autor dizendo que nós temos de consciência, agora senta de novo, tá? 0, põe 7 zeros depois da vírgula, 0,00000 meio de consciência. E 99,999995 de inconsciente. Então, dificilmente, em alguns grandes aprendizados, existe uma ponte do nosso inconsciente para o nosso consciente. Para não ficar muito estranho o papo, imagina que eu escondi isso daqui de mim mesmo, só que eu escondi num lugar que eu sei que eu não consigo achar, certo? Ia ser muito fácil eu esconder alguma coisa de mim atrás da porta, se eu sei que é o primeiro lugar que eu vou buscar. Agora imagina que o inconsciente é uma parte que você mesmo sabe que você nunca ia achar. Então, é o nosso inconsciente. Nosso inconsciente tem coisas boas e tem coisas não tão boas. E muitas vezes a gente acorda olhando para o tempo e o tempo não está muito legal, aquela pessoa já se remete a algum acontecimento lá de trás, do passado, ela começa a passar mal. Mas ela não nota que é isso. Veja, eu estou falando isso porque eu sou terapeuta, né? Meu cérebro está educado para olhar para uma pessoa e começar a entender
quais são os nós dela que passam para o corpo físico. Mas muitas vezes essa pessoa não sabe disso. E essa pessoa muitas vezes tem problemas lá atrás de infância, com uma relação familiar, ou muitas vezes abusos em pequenos grupos. É uma pessoa que sempre em pequenos grupos ela é vítima de bullying, ou de alguns tipos de abuso, enfim. E isso muitas vezes acaba remetendo. O rosto de alguém que ela falou que não é muito bom parece com alguém que não fez alguma coisa boa com ela, né, ou que ela teve uma discussão, enfim. E isso começa a gerar, a pessoa começa a julgar, né, não só emocionalmente, mentalmente, mas existem diversos bloqueios e bloqueios de não merecimento. Muitas vezes ela está conversando com alguém que pode ser, seu próximo marido, sua esposa, né? E a pessoa está super interessada nela e ela, com uma falta de uma crise de não merecimento, não se permite nem continuar uma conversa. E imagina isso num campo de um trabalho, onde eu já vi, a gente está falando aqui de diversos assuntos, mas eu já vi essa pessoa na carreira, como nós temos 12 áreas na vida, um grande decisor de uma área da empresa chegar para um funcionário e falar assim: olha, estou pensando em você, rapaz, para você lidar com esse maquinário aqui desse setor. Só tem um na Rússia, um nos Estados Unidos, e nós estamos pensando em você para mandar lá para esse lugar, porque você é um cara, né, que domina. Ah, não, chefe, me mandar para lá. Ah, não pense em mim, não. Eu tenho minha vida aqui, eu nunca saí do meu bairro, eu nunca... Puxa, mas isso é uma oportunidade única, né? E tudo bem, às vezes você tem diversos tipos de pessoa, mas aquela pessoa não é só porque ela esteve numa oportunidade única, é porque existem vários bloqueios, entre eles o de não merecimento, o de bloqueio de aprendizagem, ou muitas vezes de não se achar, não achar que ele realmente vai performar, que ele vai errar. Tem gente que erra naquele setor da empresa, todo mundo já sabe quem errou. Porque não é que a pessoa não deslancha, a pessoa não confia em si. Então, isso tudo traz desde transtornos mentais e depressões, até questões emocionais e que vão se acender, vão se mostrar no corpo, através de dores, né? E não só de dores, de síndromes. Quando a gente fala de dor, que é uma tendinite, é uma coisa. Quando a gente fala de fibromialgia, é uma coisa muito maior. Quando a gente fala de um problema hormonal, enzimático, ou quando a gente fala de um problema que essa pessoa está tendo uma síndrome e, de repente, essa é uma doença autoimune. Então, assim, isso pode tomar várias proporções, né? Então, assim, não é para a pessoa se achar culpada e falar, eu que fiz, né? Porque tem essa grande parte inconsciente que ela precisa trabalhar, e também não estou defendendo a inconsciência, é melhor que a gente seja cada vez mais consciente, conversando com pessoas, frequentando novos ambientes, principalmente ambientes onde você não é a pessoa mais esperta, mas sabe que tenham outras pessoas que troquem, que ampliem horizontes, né, na nossa mente, e que a gente consiga, em alguns momentos, trazer do inconsciente algumas outras esferas de conhecimento, e que a gente seja melhor, mas cada um faz o que dá, né, Patrícia? Cada um faz o que dá, o melhor que pode. Então, esses bloqueios emocionais também são individuais, só que assim, quem mais precisa não vai buscar. Quem mais precisa não só sofre sozinho, mas também tem o oposto, né? Tem o soberbo. Tem o soberbo, e que geralmente é o algoz, que vai tentar levar vantagem em todas as situações, né? O perverso, como é explicado em alguns modelos aí de personalidade, e o narcísico, né? Que vai achar que ele domina o mundo. Não, calma que todo mundo vai se curvar, né? Eu vou levar todo mundo na conversa. Enfim, esse acaba tendo outros fins também, mas esse não vai buscar, esse não vai procurar. Mas se você é essa pessoa que está escutando a gente, e você está sofrendo fisicamente, e percebe alguns desses traços que eu falei, né, busque, procure ajuda. E não qualquer ajuda, ajuda de um profissional que consegue enxergar além das multiespecialidades, né, como eu chamo, as multiespecialidades, não só
físicas, mas interagindo com o emocional. Porque hoje, depois a gente fala sobre isso se você me der um tempo, se a gente pergunta das questões físicas e emocionais, a correlação delas para um profissional, você vê que o profissional hoje ainda está muito próximo do leigo. Infelizmente. Sim, é porque as pessoas, quando elas chegam no consultório, vai pela dor física, é o principal, a queixa é o motivo principal. Mas tem muitos profissionais, eu não estou falando de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras e terapeutas da psique, mas muitos profissionais da área da saúde física esquece que aquela pessoa, ela traz um campo emocional, ela traz um campo mental, um campo espiritual, energético, e isso faz parte da vida, faz parte do dia a dia e principalmente faz parte do corpo. Aonde ela for, ela vai levar todos esses campos. E é aí que a dor tem que ser tratada em todos os campos. Exato. Há 30 anos atrás, 25, eu desde os 8 aos 12 anos de idade, né, eu era uma criança um pouco esquisita, porque gostava já desses assuntos tanto quanto eu gosto hoje, né? Então, muitas vezes eu chegava perto de algumas pessoas e conseguia sentir o campo, não inconsciente, mas e também não era o consciente, com certeza era um campo meio que a gente chama de empatia, quando você olha para a pessoa e sente ela de uma maneira que nem ela, muitas vezes, melhor do que ela mesma. Então, muitas vezes, a gente entra até no campo das fantasias que a pessoa tem, né? O que seria uma fantasia? Não estou nem falando de fantasias, estou falando de questões da pessoa não se achar bom o suficiente, por exemplo. Né? Você consegue perceber isso no rosto da pessoa. E eu sentia isso quando era criança. Imagina só uma criança, né? E o pai e a mãe falando para mim que, vamos supor, às vezes não tinha o doce que eu queria em casa, eu sabia que tinha, a mãe estava mentindo, né? Eu já descobria na hora que sabia Olha até só. o armário onde estava o docinho lá que eu queria, né? Mas quando era uma pessoa que não parecia ser uma pessoa muito legal, eu não podia, até pela minha tenra-idade e tal, eu comecei a estudar isso lá e com, 12 anos, mas desde os 8 eu percebo isso, que eu senti, era muito fácil para mim entrar no mundo emocional do outro. Só que eu não falava, né? De repente, você tá com dor de cabeça? Nossa, eu tô com uma dor de cabeça aqui, né? E eu já tinha percebido isso antes. Então, dá uma olhada, né? Como é que uma criança que gosta desses assuntos, então não é muito típico, né? E ao longo do tempo, ao longo dos anos, fui estudando isso e fui percebendo que aquelas pessoas, elas estavam numa certa frequência, ou vamos supor, de uma frequência em que a pessoa, realmente tudo que ela fizer dá certo, ou uma pessoa que é um imã de contrariedades. Então, você começava a perceber isso. E não me pergunte como, mas eu não falava para os adultos que me acompanhavam. Eu sabia que eu não podia falar, porque se eu falasse isso, talvez ia soar muito estranho, né? Eu falava, mas de onde você tirou isso? Né? Então, talvez, mas é uma alucinação sua? Talvez se fosse para algum psiquiatra, talvez fossem me intitular assim, né? Mas que bom que minha alucinação há 30 anos tem ajudado muita gente, né? Então a gente tem percebido que essas pessoas sentem tanto essas questões físicas, muitas vezes, que não são curadas com procedimentos físicos. E que muitas vezes você precisa, apesar dela estar sentindo no físico, você precisa ir além disso. E não é tão difícil quando você tem uma mente preparada para isso. Por isso que eu falo, né? Os profissionais que a gente mentora, médicos, dentistas, fisioterapeutas, biomédicos, psicólogos, realmente eles não poderiam perder uma taxa, um quinhão, cada um deles tem um quinhão dentro de qualquer uma das dores, tá? E eles não poderiam perder isso, a oportunidade, porque tem pessoas acamadas, precisando desses profissionais, e eu faço um apelo para que eles busquem aí formações para que eles não pareçam o leigo, porque o leigo há 30 anos atrás, quando a gente falava desses papos, é isso que eu queria ressaltar, torciam o nariz para a gente, e o profissional então não precisa, não existe
não existe comprovação científica. Bom, até existir, né? Foi assim para acupuntura, está sendo assim para ozonioterapia agora, para ortomolecular já foi também. Então, até que se exista comprovação. Então, hoje, o profissional fala, mas tudo pode acontecer, né? Sim, na dor no ombro. O que é uma dor no ombro esquerdo da Patrícia? Eu não vou pedir 20 não, me dê 3 causas para dor no ombro. Então, tudo pode acontecer. Não. Dor no ombro, questões emocionais, existem significados muito próprios, né? E o leigo também sabe que existe, né? Tudo pode acontecer. Então, o profissional fica muito próximo do leigo se ele não se forma nessa área também, mental e emocional, ligada ao corpo, né? É isso. Muito bom. Vamos para o último bloco agora e chega de dor. No próximo bloco, vamos falar como podemos ter uma vida sustentável e como podemos sair dessa dor. Até já! Olá, eu sou a Michele Piccone. Venho aqui convidar a todos vocês a assistirem o meu programa Semeando Conexões aqui na TV IN, toda quinta-feira às 22 horas e toda segunda, que tem reprise às 21 horas. Gente, o programa Semeando Conexões está recheado de convidados contando suas histórias de vida. Na TV IN, programa Semeando Conexões, quinta-feira às 22 horas comigo. Não percam, vem assistir. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. Cansado de se sentir sobrecarregado? Sonha em mudar de vida com a aprovação em um concurso público? A plataforma 1000 Concursos é a sua plataforma completa de cursos online, feita sob medida para quem busca a tão sonhada vaga no serviço público. Com videoaulas de alta qualidade, milhares de questões para praticar e materiais de apoio exclusivos, você terá tudo o que precisa para dominar o conteúdo e conquistar seus objetivos. Não perca mais tempo. Invista no seu futuro com a 1000 Concursos. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta aqui no Saúde Interior e agora chega de dor. Vamos falar como podemos ter uma forma sustentável e individual. É difícil porque cada caso é um caso. O Dr. Mário vai falar como podemos ter o primeiro passo para ter uma vida sem dor. Mário, como que podemos ter de uma forma sustentável uma vida sem dor? Vamos lá. Em 5 segundos... 5 segundos. Admita que precisa de ajuda, porque isso é a questão de dobrar o ego, tá? Se eu puder falar uma segunda, é não se culpar. Tem muitas escolas iniciáticas aí e que falam, tá vendo? A culpa é sua, você que criou esse problema. Isso não quer dizer, um problema estar dentro de você não significa que você seja o culpado, então não se culpe, tá? Agora, uma terceira coisa que eu posso falar aqui para você é o seguinte: você aprendeu a fugir de problema.
Você aprendeu a fugir de problema. Tá com problema? Ih, meu Deus, não vamos falar de dor, hein? Pelo amor de Deus. Agora, Mário, falamos muito de dor. Não... Olha, tá certo. Tem coisas em que você precisa fazer um zoom out, tirar, fazer aquela visão de águia panorâmica. E tem coisas que você tem que fazer um zoom in. Quando a águia vai buscar ali a presa dela, né, você precisa fazer um zoom in. Aprenda a gostar de problemas. Aprenda a gostar de lidar com problemas, não de acumular problemas, de sofrer problemas. Não é isso que eu estou falando, não. Aprender a ser um bom resolutor de problemas, resolvedor de problemas, tá? Então, se tem um problema em alguma área, não fale que ele está bom, né? Fale, essa é uma boa oportunidade para eu aprender 3 pontinhos. Você mesmo está me ouvindo, né? O que é que você, com esses problemas aí que você... A gente conversou aqui e é impossível alguém estar ligado aqui e não ter percebido algum problema daqueles que a gente conversou aqui. Então, vou te ensinar aqui. Se tem muita gente me rejeitando, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sofro de um bloqueio de rejeição, porque a gente nunca acha isso, né? A gente fala, não, os outros aqui não gostam. Tá vendo? Todo lugar que eu vou, eu não... Se você pensa assim, você está sofrendo bloqueio de rejeição. O que isso está te mostrando? Olha, está mostrando que realmente as pessoas são únicas, né? Se você olhar para o seu dedo, a sua impressão digital, não tem ninguém, não é no Brasil, não é no seu bairro, não é no mundo, é no universo que não tem ninguém que tenha essa impressão digital, é só você. Isso está mostrando que é você, que é a única pessoa que precisa aceitar o seu jeito como você é. E a gente insiste em não saber disso. Agora, às vezes, o como fazer isso, volte para o primeiro conselho, busque ajuda. Ah, mas eu busquei já ajuda. Se você buscou aquela ajuda, aquele tipo, seja aquela terapia, muitas vezes para você, lembra que a gente falou que é único? De repente não é aquele estilo, aquele livro. Nós somos complicadíssimos internamente, né? E graças a Deus existe gente que gosta dessas complicações, né, doutora sim. Patrícia? Que lida com isso e que gosta, fala, não, eu vou chamar isso aqui, essa responsabilidade no peito. Opa, acho que eu bati aqui no microfone. Mas eu vou chamar essa responsabilidade no peito e vou ajudar essas pessoas que têm isso. Agora, se você também não admite, se você se culpa, se você não admite, se você não fala para ninguém, se você é um poço de orgulho que não quer buscar ajuda, desculpa estar falando de soltar essa bomba no seu peito agora, mas alguém precisa falar com amor e com carinho. Você vê que eu não estou falando com brutalidade, estou falando com muito carinho para você. Eu, a doutora Patrícia aqui, né, investindo nosso tempo, nossos maiores recursos, que são nossa atenção, nosso tempo, para que você se liberte da sua prisão interior. Então, busque ajuda, meu amigo, e realmente, sabe, não se culpe, tá? Então, vamos relembrar aí. Admita que precisa de ajuda, porque isso quebra o orgulho, quebra o ego. Não se culpe e aprenda a gostar de resolver problemas. É verdade. Falou das digitais. A nossa boca também é única. O céu da boca é uma digital. Então, cuidado com o que fala, né? Falar assim, ai, que burra que eu fui. Não fale. Isso também já é uma forma de curar. Porque tem muitas pessoas que tratam a dor e não curam a dor. Cultivam a dor. E é isso que a gente tem que parar, né? Exatamente. Mudar, não ficar no modo sobrevivência, mas ir para o modo de viver com saúde. Mário, deixa uma mensagem final para quem quer curar, resolver essa dor. Nós somos seres humanos e eu quero que você escute bem essa mensagem. A vida não foi feita para você ficar parado. Vida é movimento. Então, um rio parado, né, ele realmente não transborda, ele fica ali sujo. Então, a vida não foi feita para você ficar parado. Vá buscar novos ambientes, novas pessoas para conversar. Com novas pessoas você tem novos resultados, novas experiências, e você vai descobrir até novos bloqueios. Nossa, mas que terror! Novos bloqueios? Sim. A cada momento, eu já te falei, né, aqui dos 65 a 80 bloqueios, muitas vezes a gente vai buscar mais um, quando a gente vai se expor,
né? Hoje aqui teve um problema, não sei se você aqui você não sabe, né? Mas a gente aqui, nós estamos fazendo um programa, né? Porque a gente se conhece há pouco tempo, a conexão é muito grande, né, Patrícia? Mas a gente se conheceu há pouco tempo, e aqui tem uns aparelhos aqui que não estão funcionando como sempre funcionaram. E hoje aqui a Patrícia também se superou, quero dar parabéns para ela também. Obrigada. Entende? Porque não é verdade? Não teve Sim. problema? E nesse problema não revelou uma nova solução para você? Uma nova Ou a gente vai solução. ficar no problema e falar, não, eu preciso do aparelho. E hoje a gente deu, né, parabéns aqui, todo o pessoal aqui da cinegrafia e do estúdio. Nossa, Patrícia, que legal, você fez sem esses aparelhos e tal. Olha que joia, porque são aparelhos que sim dão suporte para a gente, mas também acabam viciando a gente. Então, olha, se eu puder dar uma mensagem para você, seja dinâmico, que a vida é dinâmica, vá buscar a sua felicidade. Hoje e amanhã, não dependa de nada nem de ninguém, porque hoje o que você gosta, do que você gosta hoje, talvez você não vá mais gostar amanhã, porque você vai se tornar outra pessoa. Quando você entra no rio, ou na lagoa, ou no mar, esse rio fica com um pouquinho de você, e você fica com um pouquinho do salgadinho do mar, né? Então você sai outro, você sai diferente, nem você nem o mar são os mesmos. Isso eu não quero que você leve com uma maneira filosófica, né? Eu quero que você realmente leve isso para a sua vida e que você vá buscar ajuda com quem você quiser ou com quem você sentir que precisa, né? Porque muitas vezes você não descobriu isso ainda. Não é esse profissional, não é esse terapeuta, busque outro. As coisas estão evoluindo muito, os discursos mudam, as pessoas mudam, os profissionais mudam e vamos fazer de tudo para que também eleve o nível desses profissionais de hoje em dia. Porque hoje, realmente, a gente sabe que as piores doenças são as mentais e emocionais e que a gente realmente não quer. A gente quer que tenhamos novas soluções para elas. Perfeito. Mário, para quem quer falar com você, entrar em contato com a sua clínica, por favor, se puder deixar o contato. Sim, nas redes sociais temos ali o @clínica_Saba. S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade. SABHA, tá? E assim a clinicasaba.com.br também, o site. Quem quiser conversar comigo, profissionais, né, que querem ser alunos, mentorados, no DR_Mário Saba, desse jeitinho, SABHA, S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade. Isso, Milane colocou lá pra gente na tela, tá escrito ali. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos combinar uma próxima para falar sobre a metafísica da saúde. Vamos sim. Vamos sim, muito bom. E para você que ficou aqui com a gente, muito obrigado. Tenho certeza que você lembrou de alguém. Tenho certeza que você já sentiu uma dor e você teve uma conexão com algum sentimento, com alguma emoção. E é aí que você sabe que o seu corpo físico não é apenas a matéria. Ele tem vários campos, o campo mental, emocional, físico, espiritual, energético. E a saúde, ela tem que estar em harmonia em todos os campos. Não só esses que eu falei, mas também a família, o financeiro, o profissional, o aprender também a cada dia. Então, ficamos por aqui e na próxima vez eu quero que você veja com muito carinho o quanto é importante ter saúde. Até a próxima. Tchau, tchau.